Meus amados irmãos, nós sabemos que os sofrimentos se manifestam de diversas formas. Podemos estar carregando um fardo que pesa sobre os nossos ombros, às vezes com sintomas e problemas até desconhecidos. Muitas vezes você não compreende, porque é um desânimo, uma tristeza, uma dor começa a te abater. Situações que vão acontecendo na sua volta, que vão te pressionando, que vão te esmagando. Às vezes um problema de doença, às vezes um problema familiar, às vezes problemas de outras pessoas que você está diretamente ligado. Situações financeiras, esses fardos que muitas vezes, de forma até desconhecidas, surgem. De repente, a página da sua vida muda. O que está lá nessa página? Dor, sofrimento que você não estava aguardando. Podemos estar vivendo um grande... Dor e sofrimento, então, pode ser, e muitas vezes o é, da própria desejo de Deus em fazer você, fazer a minha pessoa se desenvolver. É educar-nos para a vida eterna. Nós vamos reclamar então do sofrimento? Jesus Cristo reclamou do sofrimento. Paulo reclamou do sofrimento. Por que a gente reclama? Mas é difícil, né? Mas essa reflexão aqui, estamos treinando a vida espiritual, é bom saber disso. Então, os infortúnios, Deus está sabendo, e Ele permite com um objetivo. Pode ser o demônio? Pode. Jó judiou bastante de... Jó não. O demônio judiou bastante de Jó. Com a permissão de Deus. Mas tudo com o objetivo de fazer Jó elevar-se na relação com Deus. de pressão. Muitas vezes essa pressão vai esmagando, vai nos minimizando. Às vezes essa pressão surge de uma forma debilitante por meio de doenças, por meio de sofrimento emocional inimaginável, porque todos nós somos vulneráveis. E terceiro, quantas vezes vemos evidenciar tormentos em nossa vida interior? Quantas vezes se evidencia em nossa vida interior tormentos, frustrações, amarguras? Quantas vezes nos sentimos pressionados no nosso íntimo por causa de decepções? O certo é que o sofrimento é parte da nossa vida. E creio que tudo isso que eu estou citando nos leva a ver a vida de Saulo. Quando você estuda cuidadosamente, vou usar uma palavra aqui para tentar fazer vocês capturar a força do que eu quero dizer. Quando você estuda a vida de Paulo de forma microscópica, a sensação que você tem é que parece que ele não teve um dia que ele não enfrentou uma situação de sofrimento. É como se ele vivesse o tempo todo esmagado por sofrimentos. De diversas formas, com várias faces. Então, tudo isso nos leva a ver a vida do apóstolo Paulo. Vamos, por favor, ler dois textos. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Esse é o primeiro texto que eu quero ler com você. Essa epístola de 2 Coríntios tem um detalhe muito especial. É a epístola, eu vou usar uma frase aqui, porém, eu gostaria que vocês ouvissem com cuidado. É a carta mais autobiográfica de Paulo. Então, coloque isso com muito cuidado, porque não foi a intenção dele expor essa segunda carta como se fosse uma biografia dele. Paulo nunca buscou, em nenhuma dessas cartas, se autopromover. Ele nunca se apresentou dentro de um estado de autocomiseração, de forma alguma. Porém, falo
de maneira assim, muito cuidadosa. É a carta mais autobiográfica. Isso é a carta onde ele mais se expõe das suas emoções, da sua própria pessoa. Por isso eu uso essa frase, uma carta autobiográfica. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, diz assim: porque em meio de muitos sofrimentos, essa palavra aqui, sofrimento, o termo grego aqui, traz a ideia de o ato de prensar, ou o ato de ser prensado, de ser esmagado. A palavra grega aqui significa justamente isso, o ato de ser esmagado, de ser prensado. Aqui ele fala de aflição, aqui ele fala de pressão. E ainda, o termo grego aqui traz a ideia de opressão, muitas vezes própria opressão. Então, por que eu estou usando todos esses termos relacionados ao vocábulo grego dessa palavra? Para que nós entendamos o que Paulo realmente está dizendo para nós. Ele usa uma palavra muito forte no texto original, no texto grego. Aí ele diz assim: porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas. Não para que ficasseis entristecidos, mas para que fosseis, para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Que texto maravilhoso. Gostaria muito de poder explorar esse texto, mas a mensagem hoje, ela está recheada de outros textos. Mas esse texto é tão lindo, irmãos. A parte final dele, que faz um contraste com a parte inicial. Mas para que conhecesseis. Porque no meio de muitos sofrimentos, de opressão, de aflição e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas. Não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagra. Imagine, irmãos. Agora vamos para o segundo texto, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 11. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 11. Ele diz assim: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Amados irmãos e irmãs, escute bem, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Vamos passar rapidamente por essas 3 cidades onde Paulo sofreu perseguições. Por favor, abram suas Bíblias em Atos capítulo 13, versículos 14 a 50. Por que eu estou fazendo isso, irmãos? Porque eu não gostaria que vocês lessem um texto, como esse de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 11, e passasse por cima dessas 3 cidades, sem saber o que exatamente aconteceu. Eu vou tentar ser o mais objetivo e o mais rápido possível, mas gostaria que isso ficasse cravado na mente de vocês. Então vamos para Antioquia. Aqui Antioquia é a Antioquia da Pisídia, região da Galácia. Então veja bem, está assim, Atos 13, a partir do versículo 14 até o 50. Vamos ver a primeira parte aqui, que abrange o versículo 14 a 42. Você vai ver que quando Paulo chega em Antioquia, ele vai para a sinagoga e prega o evangelho. E quando ele expõe o evangelho, as pessoas foram profundamente tocadas pela vida e pelo poder do evangelho. Os versículos 42 e 43 diz que ao final daquela gloriosa reunião, as pessoas rogavam que no sábado seguinte, porque Paulo chegou lá num sábado para pregar, que no outro sábado ele pudesse estar lá novamente e lhes falar as mesmas palavras. Aí eles se despediram e diz que muitos judeus dos prosélitos piedosos passaram a seguir a Paulo e Barnabé. E Paulo continuou falando-lhes e persuadiam a perseverar na graça do Senhor. Os versículos 44 e 45 diz que no sábado seguinte, Paulo e Barnabé, eles voltam à sinagoga. E diz que ali afluiu, você vai ver aqui no versículo 44, afluiu